Olá, meu nome é Bernardo e você está no canal Aknat. Hoje a gente vai tentar responder essa dúvida se devemos dialogar com todos a partir do pensamento de Tomás. Primeiro tem que ter claro que Tomás não desenvolve um pensamento sistemático sobre o diálogo, como por exemplo alguns autores contemporâneos defendem de modo mais sistemático. Tomás não tem propriamente uma teoria sobre o diálogo, porém é possível extrair a partir dos seus escritos, a partir de partes assim, tentando dar uma certa unificação de partes isoladas do pensamento de Tomás para tentar extrair uma certa noção da teoria do diálogo. E primeiro, quando você fala sobre a teoria do diálogo, e a gente vai aplicar isso a Tomás, você pode ter uma espécie de duas condições básicas sobre a questão do diálogo. Uma é mais do aspecto prático e o outro aspecto teórico. A gente vai ver hoje a questão do aspecto teórico, mas primeiro é bom entender questões práticas. Por exemplo, devemos dialogar com todos? Então, vamos ver uma condição muito prática para deixar bem claro algumas posições que a gente pode ver que é uma certa posição de Tomás ou até uma certa posição, vamos dizer assim, no senso comum. Por exemplo, devemos dialogar com uma pessoa que está correndo atrás da gente com uma faca querendo nos matar? Não, né? Então, por exemplo, acho que é claro essa resposta. Então, o que eu quero dizer? Existem condições mínimas para que você possa estabelecer o diálogo com as outras pessoas. Quando você tem, por exemplo, explícitas manifestações de violências, muitas vezes violências físicas, no caso da faca, ou também violências psicológicas, destrutivas contra o outro, será que vale a pena dialogar? Quer dizer, no caso da faca, explicitamente não, né? Então, o que eu quero dizer? De fato, existem condições mínimas. Não que a gente tem que ser, digamos assim, ultra idealista, perfeccionista, até um pouco neurótico nessas condições. Não é isso. Mas é bom a gente ter alguns nortes ou algumas posições mais claras sobre condições mínimas para o diálogo, sem ser uma pessoa tão fechada, mas ao mesmo tempo ter uma abertura, digamos assim, razoável, que não há uma necessidade absoluta em dialogar com tudo de qualquer modo, pelo contrário, é necessário ter uma mínima regra, como a questão de você não vai dialogar com um cara está correndo atrás de você. Então, você pode até, no fundo, ou você corre, nesse sentido, ou você pode empregar meios proporcionais para evitar que a pessoa te afete com a faca, por exemplo. Que é justamente a questão da legítima defesa. Até a gente já viu, tem um vídeo sobre isso, a legítima defesa aqui no canal. Então, aqui a gente vai ver que condições mais do âmbito teórico que Tomás estabelece. Ao comentar o livro de Tomás, no comentário da Metafísica, eu vou colocar as indicações da citação aqui, depois. Mas ao comentar o livro, especialmente quando ele fala sobre as questões do princípio da não contradição, ele fala de que maneira ele é importante para o diálogo. A gente vai ver aqui justamente pela necessidade de você expressar alguma coisa. E sem isso a gente não conseguiria dialogar. Então, obviamente, já respondendo a pergunta inicial do vídeo, né, é que devemos dialogar com todos? Não. Né? Ainda que a gente deva ter, o que é importante, uma abertura a dialogar com todos. Isso é diferente. A gente deve ter essa abertura, mas se não houver as condições práticas e intelectuais, a gente vai ver qual aspecto da noção intelectual aqui, nós não devemos dialogar. Né? Então, vamos já do texto de Tomás, ele fala o seguinte: e por esse modo, pode ser mostrado que é impossível que o mesmo seja e não seja. Ele está querendo falar sobre o princípio da não contradição dentro do diálogo. Ora, para isso ocorrer, basta que aquele que por alguma dúvida nega esse princípio, que nega esse princípio da não contradição, diga algo, isto é, signifique algo nominalmente. Se de fato nada diz, é risível buscar alguma razão para aqueles que não se utilizam da razão ao falar. Aqueles que você não pode dialogar com alguém que negue ou não se utilize da razão ao falar. Com efeito, nessa disputa, nada significa. Com efeito, nessa disputa que nada significa, serão semelhantes a uma planta. Uma posição que Aristóteles toma, a gente vai entender isso. Essas pessoas que não utilizam a razão e não querem significar nada, são semelhantes a uma planta. Com efeito, os animais brutos também significam algo por tais sinais. Ele está dizendo o seguinte: quando uma pessoa nega o princípio da não contradição, ou ela não está aberta a significar alguma coisa, né, no diálogo, né, ou até o que a gente pode dizer, e depois vai ter algumas posições estritamente relativistas, mas a gente não vai entrar aqui, essa pessoa ela é como uma planta, porque ela não é nem como os animais irracionais. Porque, por exemplo, imagina o seguinte: quando um animal, você vê, por exemplo, quem tem bicho de estimação sabe, se você tem um gato ou um cachorro, você consegue, por exemplo, a partir das disposições até
da face, vamos dizer assim, das exposições do olhar de um cachorro, de um gato, do miado de um gato, né? Ele expressa alguma coisa que implica uma certa significação, ainda que dentro da limitação do seu instinto. Então, por exemplo, um gato pode miar dizendo que está com fome, né? Ou, por exemplo, ele pode expressar com a sua cauda, né, ou com a sua cabeça, ou com o seu corpo, uma certa aversão, uma certa abertura ao dono. Eles significam alguma coisa. Só que o São Tomás, e comentando a questão de Aristóteles, ele está dizendo o seguinte, que quem, ao se expressar, não busca expressar nada, ou nega esse princípio da não contradição, nesse sentido, ele é como uma planta. Porque até os animais irracionais expressam alguma coisa, enquanto as plantas não. É uma comparação, digamos assim, um pouco forte, que Aristóteles faz. Tomás de Aquino também explica e segue essa posição de Aristóteles, da metafísica, e mostra o seguinte, que é necessário que haja uma busca para significar algo. E aqueles que negam essa possibilidade de significar algo no discurso, ou que negam a contradição, ou até que negam a própria verdade sobre as coisas, essas pessoas, quase que por definição, elas não estão abertas à mínima noção da compreensão das coisas. Então, esse caso específico, essas pessoas não podem, ou não é possível, na verdade, dialogar com elas, ou é como se, ainda é uma questão, eu entendo que também eu tenho um pouco forte, Tomás, mas é como se estivesse dialogando com uma planta. Eu sei que é um pouco forte essa noção, mas Tomás deixa isso muito claro. Só que o que acontece? Isso é uma certa noção geral de Tomás. A gente não deve, porque o cara nega isso, a gente nunca vai falar com a pessoa. Não é isso. Também tem que ter algumas considerações, até por uma questão, um certo princípio de caridade, porque o que acontece? Muitas pessoas que podem ter uma certa visão relativista, a questão é que mesmo essas pessoas, muitas vezes, elas não têm uma espécie de consciência desse relativismo, ou elas não têm uma consciência clara sobre se ela está negando ou não o princípio da não contradição. Então, o que acontece? Por uma questão até de caridade, há uma certa conveniência, muitas vezes, é que você possa explicar para essa pessoa a necessidade do princípio da não contradição, a necessidade da própria existência objetiva da verdade, né? E com isso, ao tentar explicar minimamente, ou por exemplo, que o relativismo é contraditório, que existe uma verdade sobre as coisas, ao tentar explicar minimamente essas coisas, porém, se essa pessoa que você está tentando explicar, que é quase como que uma espécie, ao explicar as condições do diálogo para uma pessoa, se essa pessoa, porém, até entender parte do que você está dizendo, ou não entender muita coisa, mas ela continuar de modo obstinado, né, e explícito a defender que não existe verdade, que o princípio da não contradição não faz sentido, aí já é diferente. Então, assim, é necessário, ao meu ver, pelo menos uma certa abertura a um princípio de caridade, de ir em direção ao outro e tentar minimamente explicar, mesmo que a pessoa negue esse princípio da contradição, que é um problema, que não é possível dialogar se a pessoa tem uma posição relativista, porque no fundo a pessoa não defende nenhuma posição, ou que todas as posições são falsas, ou que todas as posições são verdadeiras, que é semelhante ao relativismo distinto, né, que a gente já viu até. Então, com isso, como é possível dialogar com uma pessoa que nega a possibilidade de se encontrar a mínima verdade sobre alguma coisa? Então, Tomás, e aí Tomás, e Aristóteles diz que é semelhante a uma planta, Tomás, em certo sentido, ele diz, é necessário um mínimo de base, você tem que pelo menos aceitar os primeiros princípios, a essência de uma verdade, senão não faz sentido dialogar com essa pessoa, vai ser apenas um mero exercício mental de retórica, mas não uma certa busca comum para tentar encontrar a verdade. Então é isso. Então, ao mesmo tempo que a gente deve ser, em parte, digamos assim, um pouco rigoroso com essa questão dos princípios, definir o princípio da não contradição, uma objetividade da verdade, é necessário também ter pelo menos uma certa disposição inicial, caritativa, de se abrir ao outro, de explicar alguns certos problemas que pode acarretar esse relativismo que o outro tem de negar o princípio da não contradição. Mas, porém, mesmo depois explicando isso de modo didático, tentando esclarecer essa posição, a pessoa, de modo obstinado, né, mantém esse princípio da não contradição, mesmo com toda a caridade que você possa ajudar para a pessoa, não quer dizer que você não possa conversar com a pessoa sobre essas questões, mas especialmente sobre a questão da busca da verdade, essa busca filosófica da verdade própria inserida no diálogo, isso já é problemático, entendeu? Então, assim, obviamente que é uma zona, não digo uma zona cinzenta, mas é uma nuance, porque isso aqui é um princípio geral, cada pessoa é cada pessoa, às vezes as pessoas muitas vezes têm posições muitas vezes confusas, não têm nem claras essas noções de princípio da contradição, muitas pessoas relativistas não têm nem noção dessa questão do relativismo, então é necessário ter essa certa abertura, de ser paciente,
ouvir também se manifestar os próprios argumentos no diálogo, mas chega um momento quando há uma obstinação muito forte, aí já não haveria uma conveniência, segundo a posição de Tomás, de se abrir. Na verdade, não é que não há uma conveniência, é que não é possível ter diálogo, né? Porque justamente não há uma posição do outro de abertura, né? Há a mínima noção de verdade. É isso, a gente pode depois se aprofundar sobre as questões do diálogo, do ponto de vista mais prático de Tomás. Isso implica as virtudes, principalmente a virtude da afabilidade, a virtude de tratar bem os outros, né? Aqui a gente viu muito mais um aspecto mais teórico, de uma condição teórica para o diálogo, depois a gente vai se aprofundar mais. Se você está gostando dos vídeos, curta os vídeos, né? Se inscreva no canal. A ideia, eu estou tentando colocar, por exemplo, os vídeos, né? Não mais, por exemplo, no sábado, eu estava sábado de manhã, estou tentando colocar um padrão dos vídeos de terça, quinta e sábado, tudo 18 horas. Né? A ideia é que seja lançado aos poucos, né? Acho melhor colocar uma uniformidade nos horários, né? Eu estou mais ou menos numa fase de teste, o canal tem 2 meses, a gente está começando, né? Mas a ideia é que colocar, por exemplo, fazer um padrão de horário na terça, quinta e sábado, 18 horas. Né? 6 da tarde, mais 6 da noite, depende da visão. E é isso, então, até o próximo vídeo, até mais.